Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor sabedoria. Na última quarta-feira, quando nós, de costume, realizamos dentro do grupo Nave, dentro do nosso círculo de estudos navidianos, nós realizamos o estudo do oráculo védico. E nesta última quarta-feira, como nós estávamos em translado, nós não conseguimos gravar o estudo, pois que nele participamos pelo telefone, que não nos faculta essa possibilidade. Então, nós retomamos hoje, sem a presença do grupo e a participação dos navidianos, para gravar, né, esse arcano, que é o arcano B2, Joitiratri, né, para poder estar na sequência dos estudos que ficam registrados para aqueles que queiram, né, fazer essa imersão sequencial dessas lâminas do oráculo védico. Bom, isso posto, isso explicado, isto justificado, nós vamos apreciar, refletir sobre essa carta, que todos podem ver, né, compartilhada ao lado, e que representa aquilo que foi nomeado como a luz na noite, que é literalmente o que significa Joitir Ratri. Ratri é noite, tanto que nós temos o Shivaratri. Então, Ratri é noite. E Joitir não é exatamente luz, né? Joitir é refulgência, é aquilo que é o brilho emanado do sol. Então, essa expansão luminífera que é chamada de Joitir. Então, Joitiratri é aquilo, literalmente poderia ser traduzido como aquilo que brilha dentro da noite, ou que ilumina uma noite. E aí nós começamos com o entendimento de que todos nós trazemos as nossas noites. Todos nós temos os nossos anoitecimentos. Em partilha recente, nós trabalhamos muito com essa questão da noite da alma, ou da noite que se apossa e avoluma, eclipsando a luz do próprio ser. Então, é um sentir-se anoitecido, é uma espécie de angústia crepuscular, né? É uma sensação de que nós não estamos sendo iluminados pela nossa própria potência divina, pelo nosso próprio ser. Isso é muito comum a todos nós que fazemos esses mergulhos no plano material, nisto que chamamos de existência física, né? Esse período compreendido entre o berço e o túmulo em um planeta físico, como a Terra, que é o caso de todos nós encarnados, né, que aqui estamos. Então, essas noites, elas, em maior ou menor volume, estão presentes em todos nós e em tempos distintos e em circunstâncias distintas. Em alguns, esta noite se arrasta por toda uma encarnação. Elas desconhecem o que é sentir o brilho da luz do próprio ser, que é a fonte da felicidade. E, em alguns outros, há uma intermitência, ou seja, há períodos em que existe mais luzes ou
um processo de iluminação, ainda que não seja totalitária, e períodos em que essa luz se oculta, diminui, trazendo essa sensação de escuridão e sombras. Na carta nós vemos uma bela menina, uma bela jovenzinha, na verdade uma criança, né, uma adolescente, diríamos, e que ela porta uma lanterna, né, uma luminária, e ela está postada entre dois pilares, dois arcos, né, como se ela estivesse realmente em um portal, em um, em um centro energético intermediário entre duas dimensões, ou entre duas condições intrínsecas do próprio ser. Então, é interessante primeiro nós notarmos que ela traz na mão apenas um foco de luz, é um candeeiro, uma pequena fonte de iluminação. Isso significa que esse auxílio que vem nos ajudar durante o período das noites de nossas almas, ele não é o sol, ele não é aquilo que precisa ser despertado e vivenciado por nós mesmos. É apenas um auxílio. É apenas uma pequena luz que se acende para procurar algo, muito semelhante a quando nós entramos em um quarto escuro que acendemos um isqueiro para procurar alguma coisa que está ali dentro. Então é só um auxílio, não é a luz em si, é um auxílio luminífero para aquele momento específico. Pois que a luz totalitária, que seria o sol, simbolicamente falando, ela não pode vir de fora. Ninguém pode trazer para nós essa luz do próprio ser. Isso tem que ser despertado por nós mesmos e vivenciado em nós mesmos, né? Então, isso é apenas um auxílio que nos vem nesse momento específico, para amenizar essas sombras, essas escuridões, para que nós possamos ter uma noção do caminho, para que nós possamos ter uma pálida visão daquilo que é uma potência presente, não fora de nós, mas dentro de nós. Então, o lampião, com a sua pálida luz, ele traz apenas um atenuante, né? Aquele pequeno sinal de que, sim, a luz está aqui. Nem tudo é noite. Nós não estamos irreversivelmente presos a uma condição de obscuridade. E notem que isso também é muito relevante, que ela manifesta muitos braços. Aliás, as deidades, dentro dessa iconografia do hinduísmo, apresentam geralmente mais de 2 braços. 4 braços ou mais braços. Por exemplo, a deusa Kali vem com miríades de braços, né? Isso tem uma razão de ser. Interessante que são muitos braços e apenas uma cabeça e apenas 2 pés. Expliquemos o que pode querer significar isso. Nós, na nossa constituição humana, né, seres humanoides, nós temos 2 braços apenas. Os braços representam a nossa interação num plano de existência, numa certa dimensão.
Então, quando nós temos dois braços, significa que o nosso plano de atividade está restrito a um único plano, que é o plano da matéria densa, que é o mundo material, né? Nós não temos ações pluridimensionais. Nós podemos ter percepções, mas a ação se dá neste plano. As representações dos deuses hindus, né, desse panteão, dessa mitologia hindu, quanto se apresenta de vários braços, quer representar que essas entidades consciências, elas têm ações multidimensionais, que elas atuam em muitos mundos simultaneamente, que elas estão presentes e atuantes em vários planos, né? Tanto o plano da matéria, esse plano que nós estamos, como em planos ascensionais e descensionais. Então, tanto acima quanto abaixo, elas têm capacidade de atuar porque não são seres físicos retidos à matéria, né? Eles são, nesse sentido, seres pluridimensionais. Então, essas muitas mãos significam essas possibilidades de explorar dimensões várias de forma simultânea, tendo uma possibilidade de ação e de realização muito mais contundente, mais polivalente. E por que uma cabeça só? Porque não importa a quantidade de planos acessados, a consciência é uma só. Então a consciência não se divide, a consciência é sempre unitária. A consciência sempre é um princípio regente do uno, daquilo que não se divide, que é o próprio divino, a própria expansão do princípio inteligente ou da consciência cósmica, se assim quisermos nomear. Então, a cabeça é sempre uma, né? E os pés também são sempre dois pés, como comumente nós temos, porque representa que, embora possam existir muitas estradas, existe apenas um caminho. Não importa por quais planos, quais mundos nós transitemos, é sempre o mesmo e único caminho. Embora possa haver muitas estradas, mas o caminho é um só. E que caminho é esse? É justamente o caminho que nos leva em retorno à plenitude do ser, ou a Deus. Então, nesse sentido de que nós viemos da fonte, somos expandidos, fazemos um périplo e depois retornamos para essa fonte. Então, todas as consciências, seja em que estado que elas estejam, em que condição, elas não têm outro trajeto a não ser o retorno. Não tem como uma centelha divina se perder do divino. Esse é o ponto. Pode caminhar por miríades de lugares e por diversidades de estradas, mas o caminho é um só, sempre vai acabar de uma forma ou de outra, retornando à casa do Pai, no linguajar de Sananda Jesus, né? E é justamente esse o significado mais profundo de Narayana. Quando falamos de Narayana, estamos falando desse algo que emana do Supremo e que ao Supremo retorna. E é exatamente isso que nós estamos realizando enquanto seres conscienciais, ainda que não tenhamos a visão desse processo, e geralmente não temos. E ela está entre dois pilares, né? Esses dois pilares, eles podem ter diversidades de simbologias e significados,
né? Podem representar, por exemplo, o karma e o dharma, porque o karma e o dharma são pilares, né, desse projeto existencial. Todos nós estamos submetidos às leis do karma e à necessidade de nos ajustar ao dharma. O karma é a ação, né? É aquilo que nos move. E o dharma, nós poderíamos dizer que é a lei universal, a lei divina, ou seja, é aquilo que é a retidão da conduta, da postura, do pensamento, do sentir, que nos permite estar unificados ao Supremo, né? Então, Dharma é um princípio de conduta e de valores que norteiam essa conduta. E o karma é a ação concreta, né, que gera as suas reatividades no tempo e no espaço. Mas, dentro dessa visão, seria mais apropriado se nós entendermos esses dois pilares, como entende a visão védica, né, como condições basilares para nossa liberação ou para nós acessarmos a verdade daquilo que somos, e acessar a verdade do que somos é erradicar a noite, é exterminar a noite, né? Nós poderíamos dizer que esses pilares são Viveka e Vairagya. Viveka é discernimento, Vairagya é desapego. Por que Vairagya e Viveka? Viveka porque se eu não consigo discernir entre o que é claro e escuro, o que é dia, o que é noite, o que é bom, o que é ruim, o que é correto do que não é correto, do que é dármico, daquilo que é adármico, ou seja, se eu não tenho clareza, se eu não tenho um discernimento muito apurado, eu não vou conseguir sair desse cipoal de ignorância no qual nós estamos submetidos pela condição material encarnatória. Então, Viveka é importante, né? O, o Vedanta fala muito de Viveka como um princípio irrevogável do caminho. Tanto que Shri Shankaracharya, um dos livros mais belos por ele escrito, chama Viveka Chudamani, ou seja, a joia suprema do discernimento. E ali ele mostra claramente que o discernimento maior é o discernir entre o meu eu real e o meu eu ilusório, o meu falso eu, que é o ego. Então, conseguir fazer essa distinção é fundamental para que nós possamos sair da noite, porque a noite é uma noite egóica. A noite é uma escuridão porque estamos escuros em relação ao que somos verdadeiramente. Por isso que a noite está aí. E outra é vaidade. Vaidade é desapego. Por quê? Porque quando nós estamos no mundo material, nós temos a tendência de lançar nossos tentáculos em tudo que diz respeito às energias materiais. Nós nos apegamos a tudo que está aqui, ao nome, à forma, às funções, aos afetos, né? E esse apego nos aprisiona a um plano vibracional que não é o nosso verdadeiro lar. Então, com isso, nós mergulhamos na noite, porque a matéria não é luz. A luz não vem da matéria. A matéria em si e por si é noite, é escuridão. Por isso que nós precisamos de fontes iluminativas quando estamos na matéria. Por isso que o planeta Terra, em sendo material, precisa do Sol para se iluminar, porque ele não é autoluminescente. Como nós, na condição física, também não somos autoluminescentes até que nós despertemos o divino em nós.
quanto nós vivenciamos o Atman, o ser real, que é a luz. Aí nós não nos tornamos mais iluminados ou precisamos de ser iluminados, porque nos tornamos luminescentes. Então a luminescência é a proposta. É isto que nos leva a moksha, a libertação, né, que radica todas as noites e nos coloca na condição da luz plena, do dia que nunca acaba. Essa visão do dia que nunca termina é a visão da condição espiritual. Então, Viveka e Vairagya são pontos basilares dentro desse caminho que pode nos retirar da escuridão da condição existencial material e nos levar ao dia pleno do ser, da centelha divina e da consciência divina. Então, Jyotiratri é esse auxílio, essa compaixão, essa condescendência do divino que mergulha em nossos abismos para acender luzes, para que nós possamos nos soerguer desses porões escuros onde nos metemos, onde nos escondemos, onde nos aprisionamos. Então essa carta é uma carta belíssima, né? Bom, é isso, né? Para aqueles que ouvem o vídeo pelo YouTube, lembrando que todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós fazemos o estudo do oráculo védico, que tem 108 cartas, 108 lâminas, ou 108 arcanos, e que fazem uma imersão profunda na ciência do autoconhecimento pela mediação do, do conhecimento védico. Então é um estudo muito profundo. E aqueles que quiserem estar conosco, na descrição abaixo do vídeo, tem o link de um formulário a ser preenchido para poder ser incluído no grupo onde ficam as informações e os links das partilhas, né? Então é isso. Gratidão. Shiva Shampoo.